Hello, brasileiros espalhados pelo mundo! Hoje, ao invés de eu falar do aspecto cultural que eu estava falando nessas últimas semanas, eu vou voltar um pouquinho a falar sobre coisas que são muito importantes, principalmente na área do trabalho. Essa semana eu estava conversando com a minha cunhada e ela estava comentando sobre uma mexicana que trabalhava com ela no fórum aqui de Phoenix. E a menina era muito boa trabalhadora. Porém, algumas pessoas não gostavam dela porque diziam que ela não era muito educada. E não é porque ela não era educada, ela era muito educada para o padrão do México, o jeito que as pessoas falam no México. Porém, aqui nos Estados Unidos e até no Brasil também, muitas vezes a maneira como você fala tem que ser um pouquinho mais polida. No dia a dia, né, com pessoas do teu nível, você pode falar dessa mesma forma e não vai passar como mal educado. Porém, quando você está conversando com juízes, com advogados de grandes empresas que se acham, você tem que ter uma maneira mais polida de falar com eles. E foi aí o pequeno problema dessa mexicana. Então, conversando sobre isso, depois ontem, olhando algumas coisas na internet, eu achei algumas dicas interessantes e eu vou colocar aqui para vocês, porque pode servir para várias pessoas que estão se candidatando ou já estão trabalhando em algum local aqui nos Estados Unidos ou no Brasil, mas que tem um chefe que é estrangeiro. Então, vamos para o computador e eu vou mostrar para vocês as 9 maneiras mais polidas, mais educadas para você conversar com outras pessoas, principalmente de nível superior ao teu, no ambiente de trabalho. Vamos lá? Alright, então a primeira coisa aqui é deixar tudo bem grandão para vocês conseguirem ler e ouvir a pronúncia ao mesmo tempo. Então vamos à primeira das expressões que vai fazer você parecer muito mais educado na visão das outras pessoas. Primeira frase, ao invés de dizer I want a flip chart and markers, você pode dizer Could you bring me a flip chart and markers, please? Segundo exemplo, você precisa de uma coisa imediatamente, aí você olha para a pessoa que está trabalhando com você e fala I want it now. Você não é o Jack Bauer do seriado 24 horas, que em inglês é só o 24, então é melhor você ser um pouquinho mais educado e por isso a gente vai optar por I would like to receive it as soon as possible. Melhor, né? Terceiro exemplo, send me the estimate in an email. Não parece ruim, em português a gente usa isso direto, né? Ah, me envia o orçamento por e-mail. Tudo bem, mas para você ser um pouco mais educado, principalmente se você não conhece quem está do outro lado ou se você sabe que essa pessoa está num nível, né, bem acima do seu, seria melhor você dizer Could you send me the estimate in an email, please? O próximo exemplo, eu quero que você pense na situação. Você liga no escritório de uma pessoa ou você vai até o escritório dessa pessoa, só a secretária está lá e você não consegue falar com o chefe. A hora que você está saindo, ao invés de você usar uma forma mais educada, você simplesmente diz Tell me when Mr. Billow is available. Não soa muito bem, não. Então, o melhor seria você dizer Please let me know when Mr. Billow is available. Bem melhor. E se você é o chefe, chama o funcionário na tua sala e tem que fazer a avaliação anual dele, e aí você é obrigado a dizer que você não está muito satisfeito com o serviço dessa pessoa. Você não pode simplesmente chegar e dizer Your work isn't good. Não é dessa forma que você vai fazer a pessoa se sentir estimulada para melhorar. Então, o melhor seria você dizer algo como I'm not quite satisfied with your work. E aí você pode dar algumas sugestões, pode dar uns pontos positivos, os negativos, e aí a pessoa vai se sentir um pouquinho mais estimulada para melhorar a forma como ela trabalha. Você está numa discussão de negócios e o cara dá uma opinião lá e você não aceita, você acha que o cara está falando abobrinha. Você não pode simplesmente olhar para ele e falar You are wrong. Você vai criar uma antipatia, uma briga interna ali que não vai ser boa. Você vai ganhar um inimigo à toa. Então vamos mudar um pouquinho. Você vai falar a mesma coisa, mas de uma forma um pouquinho menos dramática. I think you might be wrong. Aí você está sendo até um pouco mais humilde, né? Eu acho que você pode estar errado. Eu acho, é a minha opinião. Talvez eu também esteja errado, ok? Nessa mesma reunião existe um problema e todo mundo tem que dar uma sugestão. Aí esse cara abre a boca, dá uma sugestão que é a coisa mais indecente do mundo. Você não pode chegar para o cara e dizer That's a bad idea. Não dá.
Então, o que você faz? I'm not sure that's a good idea. E aí você pode até explicar que você não acha que essa seja uma boa ideia para essa situação específica por causa de tal, tal e tal coisa. Numa reunião discutindo estratégias de trabalho, né, e você, né, chama um engenheiro ou chama, sei lá, a pessoa de publicidade, de marketing, ele tem que mostrar aí o plano de ação dele. E você não gosta desse plano de ação, você acha que é uma burrada atrás da outra. Você pode falar desse jeito? Não, né? Então, se contenha e não abra a boca para dizer I don't like your plan of action. Soa muito arrogante, muito petulante. Então você vai mudar isso para I'm not too fond of your plan of action. Significa que eu não estou gostando muito, eu não estou muito apaixonado pelo esse plano de ação que você está desenvolvendo. E por último, você está lá trabalhando na sua sala e toda hora você é interrompido por essa mesma pessoa que fica perguntando um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. Não deixa você pensar, colocar a estrutura que você precisa em ordem. Aí você olha para esta pessoa e diz, leave me alone. No, no, no. Nenhuma situação é satisfatória para você usar essa frase. A não ser que você esteja falando com a sua irmã, com o seu irmão, que está entrando no seu quarto sem você deixar a pessoa entrar e você tá brava. Aí é uma coisa muito informal entre irmãos. Vai lá. Não é educado, mas ainda dá para compreender. Mas em ambiente de trabalho, nunca. Nunca. Então, que frase você usa para substituir isso? Could you give me a moment? Could you give me a minute, please? E aí você também pode até explicar, né? Eu preciso terminar tal coisa, assim que eu conseguir definir, eu, né, te chamo e a gente conversa sobre isso. Fica mais educado, a pessoa vai compreender o que está acontecendo e vai te deixar em paz para você conseguir terminar o seu serviço. Excelente, né? E agora que eu já dei essas diquinhas, eu quero que você comece a praticar, a pensar em todas as situações do dia a dia em que você conversa com pessoas. Tente transpor isso para o português também, converse dessa forma em português, porque aí quando você precisar conversar em inglês, essa maneira mais educada vem mais naturalmente para você falar, não vai soar tão estranho, tão forçado. E aí você vai se dar bem no trabalho, porque as pessoas que vão te ouvir vão ver, nossa, que boa educação essa pessoa teve para conversar comigo, gostei dela. Então, essa é a dica que eu dou para hoje. Fiquem tranquilos que semana que vem eu volto para dar mais dicas culturais e para também, né, logicamente, inserindo dentro das dicas culturais um pouco do vocabulário das expressões da língua inglesa. Aliás, para quem gosta de ver um pouco mais desse lado descontraído, começa a me seguir no Instagram. Lá quase todos os dias eu tô postando alguma coisa simples que acontece no dia a dia, que é diferente do Brasil, que a gente não conhece muito bem. Porém, quando vem para os Estados Unidos a passeio ou para trabalho, para estudo, é bom que você saiba para não pagar mico. Então vamos lá, até semana que vem. Ah, e não esqueça de deixar o curtir de vocês, de compartilhar com os amigos, de deixar um comentário, uma sugestão de vídeo, e eu vou atendendo vocês à medida do possível. Então, vejo vocês na semana que vem. I hope you have a very good weekend and see you soon. Bye!